Antes de começarmos, o aviso ao espectador é fortemente recomendado. O que você verá a seguir é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Esta é a transcrição literal do depoimento no Tribunal Federal do Julgamento de Sean Diddy Combs, conforme reportado pelo Inner City Press. O tribunal já estava tenso quando as portas se abriram, mas ninguém esperava a mulher que entrou. Frágil, mas feroz, nervosa, mas destemida. Não era um advogado, não era um acusador. Era Britney Spears. Pela primeira vez desde sua libertação da tutela, Britney depôs, não como uma princesa do pop, mas como uma sobrevivente. O que ela disse sobre Diddy, sobre a noite anterior aos VMAs de 2007, sobre Low Taylor e Robin Greenhill, enviou ondas de choque pela sala. Isso não era apenas sobre música, era sobre traição, manipulação e um sistema inteiro construído para destruí-la. E Diddy, ele não viu o que estava por vir. Vamos analisar o que Britney Spears revelou sob juramento e por que a indústria está em pânico. O tribunal já estava tenso. Os promotores insinuaram durante toda a semana que uma testemunha surpresa poderia se apresentar, mas ninguém a esperava. Quando as portas se abriram e Britney Spears entrou na sala, seus saltos macios no chão, sua cabeça baixa, mas firme, até o juiz levou um momento para reagir. A equipe jurídica de Diddy trocou olhares de pânico. O próprio Sean Combs mexeu-se em sua cadeira, sussurrando algo para seu advogado. Mas Britney não olhou para ele, ainda não. Ela sentou-se no banco das testemunhas, com as mãos cruzadas no colo. Esta não era a estrela pop glamourizada que o mundo lembrava. Era alguém mudada, mais velha, mais sábia e marcada. Ela limpou a garganta e falou ao microfone com uma voz trêmula, mas determinada. Disseram-me para ficar quieta durante a maior parte da minha vida. Disseram-me que era para minha proteção, mas isso não era verdade e agora cansei de ficar quieta. A partir do momento em que ela falou, o tribunal ficou em silêncio. Até o zumbido dos celulares e o trabalho dos repórteres em seus colos cessou. Britney testemunhou que não era apenas mais uma celebridade envolvida no círculo de Diddy. Ela era uma vítima da mesma rede agora sendo exposta no tribunal. E o primeiro momento em que tudo começou, ela disse, foi na noite anterior ao MTV Video Music Awards de 2007. Fui a uma festa organizada por Sean Combs. Disseram-me que seria seguro, apenas bebidas, diversão, algumas outras celebridades. Mas não foi seguro. Mudou minha vida. Ela disse que não planejava ficar muito tempo. Ela queria ter uma boa performance nos VMAs na noite seguinte. Era para ser seu retorno. Mas naquela noite, ela diz, alguém lhe entregou uma taça de champanhe. Diddy sorriu, disse, só uma, você vai ficar bem. Essa foi a última coisa que ela se lembrou claramente daquela noite. Ela disse ao tribunal que, depois de beber daquela taça, as coisas ficaram nebulosas. O quarto começou a girar. Meus pensamentos desaceleraram. Lembro-me de luzes, pessoas rindo, e depois nada. Na manhã seguinte, ela acordou desorientada, não de ressaca. Algo mais sombrio. Seu corpo parecia pesado, sua memória estava fragmentada, mas ela tinha que se apresentar de qualquer maneira. Ela não podia desistir. Sua equipe a empurrou para o palco. Disse que o show tinha que continuar. Enquanto Britney falava, os jurados se inclinaram visivelmente perturbados. Diddy não levantou o olhar. Eu sei agora que aquela noite foi uma armação. Não foi uma festa, foi uma armadilha. E aquela taça foi o começo de tudo. Enquanto Britney continuava seu testemunho, ela detalhou o que aconteceu na festa de Diddy em Las Vegas naquela noite. Uma reunião que ela agora acreditava ter sido cuidadosamente orquestrada para humilhá-la e descarrilar sua carreira. Não foi apenas uma festa, foi calculado, disse Britney. Ele já tinha me escolhido como o próximo sacrifício e eu nem sabia. Ela descreveu o cenário.
Boate Pur, Caesars Palace, dezenas de câmeras piscando, celebridades bebendo, Cassie comemorando seu 21º aniversário na área VIP. E então, lá estava Didi, movendo-se pela multidão como um anfitrião em total controle. Ela lembrou que ele estava estranhamente atento demais. Ele continuava me observando, continuava me oferecendo bebidas, disse à multidão para respeitá-la quando ele pegou o microfone. Parecia um show, como se eu estivesse sendo exibida. Segundo Britney, Didi não foi a única pessoa a pressioná-la naquela noite. Várias pessoas da indústria estavam presentes. Pessoas que ela descobriria mais tarde terem laços com a TriStar, a mesma empresa que ajudaria a orquestrar sua tutela. Entre elas, Robin Greenhill. Robin, Britney explicou, estava sempre nos bastidores durante essas festas, silenciosa, observando. E agora ela foi nomeada no processo de Lil Rod como a pessoa que cuidava dos pagamentos de Didi para trabalhadores ligados às suas acusações de tráfico sexual. Britney disse ao júri que não sabia o nome de Robin na época, mas se lembrava do rosto dela, porque Robin foi quem a conduziu para uma sala VIP com Didi, logo antes de tudo escurecer. Eu confiei neles, disse Britney. Eu não achava que estava em perigo, mas não fui protegida naquela noite. Fui armada, ela disse. Depois de uma taça de champanhe, ela começou a se sentir não bêbada, apenas desconectada. Sua visão embaçou. Seus pensamentos desaceleraram. Seu equilíbrio se foi. Ela se lembrou de ouvir alguém dizer, ela já era. E depois risadas. Foi isso. Quando ela acordou na manhã seguinte, ela disse que sentiu como se algo tivesse sido feito a ela. Mas todos ao seu redor insistiram que ela estava bem. Ninguém me ouviu. Eles disseram que eu estava sendo dramática, mas eu sabia que algo estava errado. Eu ainda sei. Britney disse ao júri que, olhando para trás, ela acredita que isso fazia parte de um plano maior, um ritual de humilhação destinado a derrubá-la e abrir caminho para o que viria a seguir. E Didi, ele estava no centro de tudo. Quando Britney chegou aos VMAs naquele domingo, ela disse que ainda não estava totalmente recuperada do que aconteceu na noite anterior. Eu estava tonta, instável. Eu não era eu mesma, ela testemunhou. Sua equipe insistiu que o show tinha que continuar, que milhões estavam assistindo e ela precisava sorrir, dançar e fingir que nada estava errado. Mas eu não estava bem, e eles sabiam disso. Ela lembrou de ser apressada para maquiagem e figurino, onde tudo deu errado. A estilista entregou-lhe uma fantasia que ela não reconheceu. A roupa com sutiã brilhante e shorts pretos que mais tarde seria ridicularizada nos tabloides. Ela havia pedido uma fantasia diferente. Eles lhe deram aquela em vez disso. Lembro-me de dizer que isso não servia, e alguém disse, apenas use, você está bem. Ela foi empurrada para o palco. A música começou. As luzes atingiram e Britney, ela parou ali, congelada. Eu estava tentando dançar, tentando acompanhar, mas eu estava tão fora de mim, mal conseguia me mover. A performance que deveria ser seu retorno transformou-se em um desastre. Britney disse ao júri que não foi apenas uma noite ruim, foi arquitetado. Eles garantiram que eu falhasse. E Didi, ele assistiu da multidão, sorrindo. Ela disse que se lembrava de vê-lo sentado lá, parecendo calmo, impassível. Não surpreso de forma alguma, lembro-me daquele olhar. Não era confusão, era satisfação. E então começou o frenesi da mídia. As manchetes, a narrativa do colapso, os pedidos de reabilitação, as batalhas pela custódia, a tutela. Eles me humilharam de propósito, me destruíram na frente do mundo e depois usaram isso para me prender. Ela encerrou esta parte de seu testemunho olhando diretamente para Didi. Você começou isso e agora estou terminando.
A voz de Britney tremeu, mas permaneceu clara. Ao fazer a transição para a próxima parte de seu depoimento, ela parou de falar como uma artista e começou a falar como uma sobrevivente. Eu não desmoronei, ela disse. Eles me desmontaram pedaço por pedaço. O tribunal se inclinou enquanto ela nomeava os nomes. Lou Taylor, Robin Greenhill, TriStar Entertainment. Palavras que assombraram a história de Britney por anos. Agora, finalmente ditas sob juramento. E no momento em que ela as disse, os advogados de Diddy enrijeceram. Eles sabiam o que estava por vir. Britney contou como, após os VMAs de 2007, seu telefone começou a explodir, não com simpatia, não com apoio, mas com exigências. Seu pai, Jamie, um homem chamado Larry e uma mulher que ela mal conhecia na época, Lou Taylor. Eles disseram que eu estava em espiral, que eu precisava de estrutura. Eles já estavam falando em assumir o controle do meu patrimônio, e isso foi apenas semanas depois daquela noite. Ela testemunhou que a voz de Lou Taylor era sempre calma, calma demais. Ela não parecia alguém que queria ajudar. Ela parecia alguém que estava esperando. Então vieram as consultas, as avaliações psiquiátricas, as instalações de reabilitação, às quais ela não se lembrava de ter concordado. E durante tudo isso, Lou e Robin estavam sempre pairando. Segundo Britney, esses não eram esforços de bem-estar, eram ensaios, um teste para algo muito mais sinistro.